Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 66 aqui do Help Química, onde nessa aula de hoje, galera, nós vamos trabalhar com o rendimento de reações químicas. Moçada, para nós entendermos o conceito fundamental por detrás dos rendimentos, o conceito teórico, eu trouxe aqui a síntese de Amber-Bourchier, que é a produção de amônia. Galera, olha só, praticamente para produzir a amônia, nós passamos por todas essas etapas, a fim de obter, no final de várias etapas, de vários processos industriais, a obtenção da amônia líquida. Só que, note aqui pelo esquema que você precisa passar por reações envolvendo catálises, catalisador, perdão, você precisa passar por catálises, você tem bombas aqui, você tem reator a alta pressão e a alta temperatura, faz processos físicos de separação. Então, por fim, você tem uma série de fatores aqui. Então, quando você tem uma série de fatores, às vezes, no meio do caminho, dá a entender que a sua estequiometria está com defeitos. Defeitos entre aspas, é claro, né, pessoal? No sentido de, professor, mas eu esperava obter uma coisa e acabei obtendo outra coisa. Ou, ainda, eu esperava ter determinada quantidade e tive uma quantidade muito inferior àquilo que de fato eu estava esperando ter. Então, pessoal, como explicar essas várias transformações, esses vários problemas que acontecem? Tudo isso envolve por causa dos processos físicos e químicos que tem no meio do caminho. Então, quando nós falamos de rendimento de reações, né, quais são os objetivos que eu estou buscando falar? Eu estou buscando saber qual que é a quantidade estequiométrica obtida em uma reação que aconteceu em várias etapas ou vários fatores que me fez ter um rendimento menor do que aquilo que de fato eu esperava ter naquela reação química. Beleza? Então, pessoal, trazendo aqui este exemplo, né, para abrir a nossa aula de número 66, para nós trabalharmos com rendimento de reações químicas. Beleza, pessoal? É um tema bem interessante da química, bem bacana e que nós temos muitas coisas legais para fazer e aprender aqui nos cálculos químicos. Pessoal, eu já vou começar a aula propriamente dita com os exercícios, mas antes da gente avançar aqui nesse vídeo, eu queria pedir um favor para vocês. Você que está vindo aqui pela primeira, pela segunda, talvez pela terceira vez, galera, e ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, né? Já vira fã, já compartilha esse vídeo aí nas redes sociais para compartilhar com os coleguinhas, né? Eu coloco meu Instagram aqui profissional também, onde que eu passo parte dos vídeos também, né? Dessas imagens dos vídeos, para vocês me ajudarem compartilhando nas redes sociais também. E é claro, né, moçada, deixando aquele joinha para fazer o canal crescer. Posso contar com vocês? Sim! Então eu vou tocar uma nota de abertura aqui, enquanto vocês se inscrevem aqui no canal, já dá o joinha aqui nesse vídeo e já vai clicando no sininho para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma atualização nova no Help Química. Pessoal, tá aí então, né, o tempo aí para vocês fazerem a inscrição aqui no canal. Pessoal, dando então continuidade aqui à nossa aula, vamos começar aqui trabalhando com a definição de rendimento das reações. Quando eu falo, né, pessoal, de rendimento de reações, eu estou falando de um processo onde que
a quantidade produzida ela vai ser menor do que a quantidade que eu esperava obter. Então, vou fazer um destaque aqui nessa palavra menor, porque ela é muito importante, beleza? Então, todas as vezes, né, pessoal, que eu tiver um rendimento e esse rendimento da minha reação química ele for inferior a 100%, significa dizer que eu vou ter o quê? Uma quantidade de produtos menor do que aquela quantidade que de fato eu esperava, beleza? Pessoal, nessa quantidade aqui, isso é muito importante. Por quê? Quais são os fatores que pode ocasionar que eu vou ter um rendimento menor do que o que eu esperava ter? Esse rendimento menor do que o que eu esperava ter, ele pode ser obtido por diversos fatores. Pode ser uma temperatura, pode ser uma pressão ou coisas do tipo. Beleza? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês na prática como que esse tipo de exercício ele pode ser resolvido. Vocês vão ver que não tem muito segredo não, galera. Olha só, peguei aqui um exercício da PUC do Rio de Janeiro que ele diz assim: queimando-se um saco de carvão de 3 quilos em uma churrasqueira, com rendimento, aí é que tá o pulo do gato, ó, com rendimento de 90%, qual será a massa de CO2 formada em quilogramas? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos tentar entender esse problema aqui. O carvão, né? Ele não me falou qual que é o carvão, mas ele me deu aqui os elementos e o seu devido estado físico. Então, nesse caso aqui, o que nós precisamos lembrar aqui, pessoal? Que nós temos aqui o carvão, e o carvão é um material que está no estado físico, o que, galera? Ele está no estado físico sólido, né? Então, ele está no estado físico sólido, ok? Então, se está tendo uma queima, a queima para acontecer precisa do comburente, que é o oxigênio. Ou seja, nós vamos precisar aqui, para essa reação, do carvão, que é sólido e nada mais é do que o carbono sólido, e nós vamos precisar também do CO2, que é o nosso material de interesse aqui nessa reação. Beleza? Bom, o oxigênio aqui vai servir só para balancear a equação, mas essa equação ela é 1 para 1 para 1. Ou seja, a proporção estequiométrica dessa reação ela acontece de 1 mol de carbono produzindo 1 mol de CO2. Beleza? Então, como nós vamos resolver esse tipo de problema, pessoal? Esse tipo de problema, que envolve rendimento das reações, nós vamos resolver em 2 passos. Primeiro deles, resolvendo a estequiometria igual nós já havíamos aprendido lá na aula de número 64, né? A estequiometria comum, as noções básicas. Então nós vamos seguir o mesmo exemplo. E depois nós vamos calcular a massa real, que é a massa do rendimento. Então olha só que bacana, pessoal. Para a gente resolver esse problema, eu vou montar o esquema aqui primeiro. Então eu tenho carbono, e o carbono está ligado com o CO2. Essa é a primeira relação que eu tenho entre eles. Segundo, olha só, eu estou falando de massa de carvão e estou querendo chegar em massa de CO2. Então a grandeza que eu estou trabalhando em ambos os casos aqui é a grandeza de massa. Então, tanto para o carvão, que é o carbono sólido, tanto para o CO2, eu estou querendo trabalhar com massa. E quais massas eu vou colocar aqui embaixo? Ora, lembra que em cima eu ponho a massa que o problema me deu, então eu tenho 12 gramas de carbono, e embaixo eu ponho a massa do CO2, que é 44 gramas, beleza? Essa massa aqui em cima, pessoal, de 12 gramas e essa massa de 44 gramas, elas nada mais são do que a nossa massa molar. Então, tá aqui. Então, esse 12 e esse 44 refere-se à nossa massa molar.
E aí, aqui ele fala, não, cara, eu quero 3 quilogramas de carbono. Então, se ele estivesse queimando 3 quilogramas de carbono, vou pôr essa grandeza aqui embaixo, o que nós teríamos aqui? Teríamos aqui uma quantidade que é o quê? X. Vou chamá-la de X1, beleza? Então, relembrando lá da aula 64, quem que nós colocamos aqui embaixo, pessoal? Nós colocamos aqui embaixo a massa do texto, ou seja, aquela massa da qual eu desejo trabalhar, beleza? Bom, aqui nós vamos ter grama cortando com grama, né? Então, grama vai cortar com grama e vai sobrar aqui o meu resultado em quilogramas. Então, pessoal, usando aqui a lei de Proust, eu observo que dessa linha para a linha de baixo, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma divisão por 4. Então, dessa linha aqui do 44 para a linha de x1, eu também posso fazer uma divisão por 4. Então, fazendo aqui essa divisão por 4, quantos que nós vamos achar aqui? 44 vezes 11. Ih, pessoal, hoje eu não estou conseguindo pensar direito, não. Dá 11, isso mesmo. Então, aqui, né, colei aqui, tá, gente? Professores, por favor, não me julguem. Eu tenho aqui 11 quilogramas de CO2. Beleza? Vamos fazer um destaque aqui nessa resposta aqui, pessoal, porque vai ter uma coisa interessante aqui nela para nós discutirmos. Então, olha só, pessoal. Olha por que eu pedi o destaque naquela resposta. Se você faz sem considerar o rendimento da reação, como que foi o primeiro caso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar aqui, ó, na letra E. Diretamente nós marcaremos na letra E. Só que nós temos uma coisa muito importante que nós temos que levar em consideração. Esses 11 quilogramas que eu marquei aqui em cima, eles nada mais são, moçada, do que o quê? Eles são o rendimento da minha... É a massa da minha reação se o rendimento da mesma tivesse sido o quê? 100%. Só que o rendimento, a minha reação, ela não foi 100% o rendimento dela. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso usar essa informação, que é quando eu tenho 90% de rendimento. E aí sim ter a massa real obtida. Então, olha só, pessoal, como nós vamos fazer isso aqui? Eu vou pegar essa relação. 11 quilogramas, né, de CO2 teria sido produzido se a massa que eu tenho fosse 100%. Como que a massa que eu tenho ela é de 90%, qual que é a massa gerada aqui? A massa gerada aqui, então, ela passa a ser o quê, galera? Passa a ser o meu X2. Vamos fazer a montagem completa dessa regrinha de 3? Então, eu tenho 11 kg vezes 90%. Tudo isso dividido por quem? Tudo isso dividido por 100%. Fazendo aqui, então, essa criança, ó, cortou. Nós passaremos a ter aqui, então, o que, minha galerinha? Que x2 é igual a... Vou pegar aqui a calculadora, vou fazer essa continha aqui. É uma conta que dá para fazer à mão? Eu quero fazer à mão? Não quero. Tô com preguiça. Então, fazendo aqui essa continha aqui, nós vamos encontrar que a massa obtida aqui... Deixa eu só fazer uma conta aqui rapidão de novo, que eu acho que eu errei a conta aqui. Credo, professor, que feio. Errando na calculadora. Não errei não. Então, a massa obtida aqui, ela foi de 9,9 o quê? Quilogramas de CO2. Beleza? Vamos conferir se nós temos essa resposta aqui, galera. Então, conferindo aqui a resposta, né, galera? Nós temos sim, e a resposta da nossa questão tá na letra D de dado, tá bom? Pessoal, quem viu, né, quem reparou nas alternativas anteriormente, ia ver que isso daqui era um zero. Desculpa, viu, galera? Foi o erro de digitação mesmo. A resposta correta segue sendo 9,9.
quando o rendimento dessa criança aqui, ele fosse o quê? Quando o rendimento for de 90%, é a massa que nós vamos ter realmente de CO2 sendo produzidas. 9,9 kg de CO2, tá bom? Bom, vou fazer aqui um outro exercício com vocês então, galera. Esse probleminha aqui, ele é um problema do Enem. Ele traz umas coisinhas bem interessantes para vocês aqui. Então, olha o que ele diz. Deixa eu pegar aqui meu laserzinho, beleza, tá aqui, olha o que ele diz. O ácido acetil salicílico, AS, massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador conforme a equação química. Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos nos quais se empregam tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 90 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Pergunta: qual é a massa de ácido salicílico em quilograma que deve ser empregada para esse fim? Então, pessoal, olha só. Primeiro de tudo, como que eu começaria resolvendo essa questão? Eu tenho, eu estou partindo aqui do ácido salicílico e eu quero chegar no ácido acetil salicílico, que é o AS. Esses dois caras são quem eu quero usar. Para facilitar um pouco a nossa vida aqui, para não precisar ficar desenhando toda hora essa estrutura, eu vou chamar esse cara de AS e esse cara aqui de AAS. Isso vai facilitar um pouco a nossa vida na hora de montar a regra de 3, beleza? E aí, pessoal, eu vou marcar aqui as massas molares. O AAS é 180 gramas por mol e o AS 138 gramas por mol. Então, vamos colocar essas informações aqui. O AS 138 gramas por mol e o AAS 180 gramas por mol. Então, tá aqui a nossa combinação. A partir daí, eu vou começar a fazer uma interpretação do texto, beleza? Então, olha só, ele quer fabricar 90 mil comprimidos, certo? E aí eu preciso saber qual que é a massa envolvida aqui dentro desses 90 mil comprimidos, beleza? Ou seja, qual massa de AS eu vou precisar aqui dentro. Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é quando ele fala aqui, ó, olha o primeiro pulo do gato é quando ele fala assim, na forma de comprimidos, então ele aqui que cada comprimido tem o quê? 500 miligramas da substância. Qual que é a nossa substância de interesse aqui? A nossa substância de interesse, ela é o AAS, beleza? Então, eu vou colocar essa informação aqui. Um comprimido, ele contém o quê? 500 miligramas. 500 miligramas é a mesma coisa do que 500 vezes 10 a menos 3 gramas. Beleza? Eu já ensinei isso aqui nas aulas de introdução ao Help Química já. E então, 900 mil comprimidos, Então, quando eu estiver aqui, 900 mil comprimidos, eu tenho qual massa? Eu tenho uma massa que eu vou chamá-la de X1, certo? Bom, para tentar deixar minha vida um pouco mais agradável, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses três caras aqui na notação científica 10 elevado a 3. Por quê?
Quando eu fizer isso, que eu fizer minha montagem da regra de 3, eu vou ter o seguinte, x1 é igual a 900 vezes 10 a 3 vezes, eu não vou carregar as unidades não, tá galera? Vai sobrar em gramas aqui. Vezes 500 vezes 10 a menos 3, tudo isso dividido por 1 dá 1, beleza? Bom, eu tenho que lembrar que quando eu tenho 10 elevado a 3 e 10 elevado a menos 3, seria a mesma coisa do que eu ter 10 a 3 sobre 10 a 3. E isso é igual a 1. Então, 10 a 3 com 10 a menos 3, eu posso fazer o quê? Vim cá e cortar. Eu faço o quê? Corto essas duas substâncias. Beleza? Esses dois números, perdão. Feito essa brincadeira, então eu faço 9 vezes 5, que dá 45, e acrescento a quantidade de zeros. Então tem 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4. Desculpa, são 4 zeros, né, galera? Não são 2 zeros. Opa! Então vou colocar aqui, ó. Opa! O meu 45. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, essa é em gramas o que? A quantidade que eu tenho de AAS no meu comprimido. Beleza? Então, qual que é a massa de AAS que eu preciso ter para me produzir esses 900 mil comprimidos? Eu preciso de ter 450 gramas de AAS. Agora sim, eu posso vir aqui, ó, e fazer a minha regra de 3. O AS com o AAS, certo? Eu sei que pelas massas molares eu tenho 138 gramas de AS, me devolvendo o quê? Me devolvendo 180 gramas de AAS. Eu já vou transformar isso aqui para quilogramas, beleza, pessoal? Então, isso daqui, né, o AAS em quilogramas, é a mesma coisa do que eu ter o quê? 450 quilogramas. Então, se eu parto da massa de 138 gramas de AS, eu produzo 180 gramas de AAS. Se eu quero produzir 450 quilogramas de AAS, eu tenho uma massa igual a quê? Igual a x2, beleza? Essa conta é mais chatinha de fazer à mão. Eu vou fazer ela na calculadora, viu, pessoal? Mas vocês lá que vão fazer para o do Enem, vocês fazem essa conta à mão aí. Então vamos lá, 450 vezes 138 dividido por 180. Essa massa que eu precisaria obter aqui, né, que eu precisaria partir do meu AS, seria o quê? 345 quilogramas de AS. Só que, o que a gente não pode esquecer nessa brincadeira aqui? Que essa massa que eu estou usando aqui, galera, de 345 quilogramas, então, essa massa aqui, ó, ela seria se o rendimento da minha reação fosse de 100%. Só que a massa real que eu tenho, né, o rendimento que eu tenho na minha reação é só 50% de rendimento. Ou seja, essa massa aqui de 345 gramas de AS, ela vai produzir metade da massa de AAS. Ou seja, qual que é o próximo passo que eu dou aqui? Eu penso o seguinte: 345 quilogramas vai produzir a metade de AS, concordam? Da metade que eu teria aqui dos 450, que daria ali 450, 45 dividido por 2, 225, né? Então, o que eu tenho que fazer para compensar essa massa? Essa massa que eu estou usando de AS, eu preciso fazer o dobro dela. Ou seja, a massa, né? Vou colocar um Mzinho minúsculo aqui.
a massa de AS que eu tenho que usar é 345 quilogramas, que seria a massa do 100%, mas como que essa massa só produz a metade, eu tenho que fazer o quê? Usar o dobro dessa massa. Então, 345 vezes 2 dá o quê? 690 quilogramas. Então, a massa real, que é esse cara aqui de baixo, é 690 quilogramas, a massa que eu preciso estar usando para obter esse lote. Beleza? Vamos voltar aqui no quadro anterior. Tem essa opção? Graças a Deus, né, galera? Tem essa opção. Essa opção aqui é a opção que está na letra D de dado. Tranquilo, tranquilo? Nem tanto, né, pessoal? Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas creio eu que mais é o português do que a química. Bom, galera, então essa foi a nossa aula de rendimento de reações, né? Vocês viram que nada mais é do que regra de 3, coisas que vocês já sabem fazer, vocês viram que foi facinho, facinho. E é isso aí, galera. Espero que tenha dado para aprender algo de novo nessa aula de hoje, tá? Por favor, se você não deu ainda o seu joinha nesse vídeo, não esqueça de dar ele agora, tá bom? Galera, deixo mais 2 videoaulas aqui para vocês continuarem ampliando o conhecimento de vocês em química. Beleza? Muito obrigado, galera. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração e até lá. Tchau!